Irmãos, abram vossas Bíblias em Apocalipse. O capítulo é 1, versículo 10. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. No dia do Senhor, eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreve em um livro o que vos enviei às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo. Ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram de chamas de fogo. Amém? Amém. Senhor meu Deus, estamos em Tua presença, Senhor, em Tua casa nessa noite. Neste momento, Senhor, diante da Tua palavra, das Tuas sagradas Escrituras, pedimos, Senhor Jesus, que Teu Espírito Santo venha falar conosco nessa noite, Senhor. Que possamos, Senhor, sair impactados pela Tua palavra, Senhor, porque bem sabemos que a Tua palavra que nos alimenta, é a Tua palavra que nos renova, Senhor, é a Tua palavra, Senhor, viva, a qual o Senhor fala no meio do Teu povo. Nessa noite, Senhor, lhe pedimos, fale com a Tua igreja, Senhor, que o Senhor necessita falar, ó Pai, para que toda honra e toda glória seja dada somente ao Senhor. Amém e amém. A igreja pode tomar assento em nome do Senhor Jesus. Muitos conhecem este último livro da Bíblia, o Apocalipse, sendo como o livro da revelação do nosso Senhor. Sabemos que o nosso Senhor Jesus, Ele tem mistérios escondidos na vida de cada um aqui nessa noite. A palavra nos diz que aqui o Senhor se apresenta a João, seu discípulo, um dos 12 apóstolos que andou com ele no seu tempo que ele estava nesta terra. Tinha uma promessa sobre a vida deste homem, na vida de João, a qual a promessa dizia que ele morreria velho, morreria com seus dias fartos. Muitos conhecem a história dos discípulos do Senhor, que quem seguia ao Senhor Jesus, quem anunciava o verdadeiro evangelho, quem seguia as doutrinas do Senhor, eram muitas vezes decapitados, eram mortos, eram presos, tentando assim impedir os planos de Deus sobre a vida da igreja do Senhor. Só que João tinha uma promessa sobre a vida dele. E essa promessa se cumpre. Porque João, sendo um dos discípulos, ele também é perseguido. Ele também é preso. Por simples fato de conhecer o Senhor Jesus. Somos perseguidos nos dias de hoje por conhecer o Senhor. Não é diferente desses dias aonde a Bíblia relata. Só que João, não conseguindo estragar os planos de Deus sobre a vida dele, lançaram este homem numa ilha chamada Patmos, sendo uma prisão isolada, para que lá ele morresse velho,
sem esperança nenhuma de poder ver novamente a luz do sol. Só que, sem saber, isso estava nos planos de Deus. Porque João, ele foi usado pelo Senhor, foi revelado pelo Senhor para escrever este livro, a qual acabamos de ler umas partes dele, que revela sobre a revelação do que está por vir, do que está para acontecer. O Senhor diz que em ler este livro, as Escrituras, ouça com atenção e ouça o que o Espírito Santo diz sobre as suas profecias, sobre as suas mensagens. A palavra declara que o Senhor apresenta este homem, o seu discípulo João, não diz a idade que ele tinha, se estava com uma idade já avançada, não, mas só diz que ele estava lá prisioneiro nessa ilha, por seguir ao Senhor, fielmente sendo um discípulo a qual o Senhor amava mais que os outros. Só que o Senhor leva este discípulo em espírito, a qual acabamos de ler. João talvez estava lá deitado em sua cela, em sua cama, e a mão do Senhor veio sobre ele e levou em espírito. Em umas partes a qual acabamos de ler, que o Senhor arrebatou ele em espírito, falando com ele para escrever as 7 igrejas da Ásia, ou atualmente a Turquia. Só que o que me chama a atenção é que essas 7 igrejas que o Senhor revela para João, escrever mensagens e cartas para elas, trazendo para os dias de hoje, representando eu e você como os cristãos do Senhor. Somos os verdadeiros adoradores. Somos as igrejas aonde a qual essa mensagem se encaixa no nosso dia a dia. O Senhor fala para João, olha, escreve carta a essas 7 igrejas. Depois, nos capítulos à frente, essas cartas vai estar detalhadamente. O Senhor fala dos defeitos dessas igrejas, os problemas que elas enfrentavam, as condições que elas viviam. Mas no final de todas essas cartas, o Senhor tinha uma promessa sobre essas igrejas. Trazendo para o nosso lado, para o mundo de hoje, essas igrejas representam eu e você nessa noite. Porque temos nossos problemas, temos as nossas falhas, temos sim as nossas limitações. Mas o Senhor, ele se preocupa sobre a vida dessas igrejas. Nessa noite, dependendo das tuas falhas, dependente das tuas limitações, o Senhor se preocupa na sua vida, se preocupa no modo que você está vivendo, se preocupa na vida que você está tendo com Ele. Essas igrejas tinham seus defeitos, sim. Mas Jesus manda escrever, alertando os perigos que elas estavam enfrentando. O livro, a Bíblia nos revela que o Senhor sempre nos alerta dos perigos que nós vivemos longe da presença do Senhor, ou longe da presença de Deus. Então sabemos aqui que o Senhor, Ele tem cuidado da igreja dele. Ele tem cuidado dos seus. Não estou falando das paredes, do púlpito, das cadeiras, não. Essas igrejas que o Senhor revela a João, somos eu e somos você nessa noite. Porque a palavra declara que eu e você somos templos do Espírito Santo de Deus. Aquele homem, quando estava debatendo com os doutores da lei, Estevão, ele fala bem assim, ei,
Bem, vocês não sabem porque o Altíssimo, ele não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, mas ele habita dentro de mim e dentro de você nessa noite. Essas igrejas que o Senhor revela a João, é eu e você nessa noite de lei, dependendo das tuas limitações, dependendo das suas falhas, dos seus erros, eu ainda cuido de você, eu me importo com você, eu tenho zelo por você, e no final de tudo, eu tenho uma promessa para fazer para você, eu tenho uma promessa que ela vai se cumprir. Nessa noite, eu e você, como igreja do Senhor, temos uma promessa do Senhor, uma promessa de morar juntamente com Ele no céu, uma promessa de sermos abençoados, uma promessa de receber a cura e libertação. Você nessa noite faz parte da igreja do Senhor, então abre a sua boca e adore e exalta o nome do Senhor nessa noite. Somos eu e você essas igrejas. O Senhor coloca 7, revelando as suas limitações. Eu e você também temos nossas limitações. Só que quando este homem com uma voz forte de trombeta fala com João, João ouve isso e ele se vira para ver quem falava com ele. O Senhor se preocupa com a sua igreja. Se o Senhor não se preocupasse, Ele não escreveria essas cartas. Não corrigiria os seus erros, os seus defeitos. Mas a palavra declara assim: bem-aventurados aquele que não despreza a correção do Todo-Poderoso. Se muitas vezes somos repreendidos pelo Senhor, é porque Ele nos ama e tem o melhor para nós nessa terra. Quando João ouve essas palavras, ele se vira. Ele queria saber quem estava falando com ele. Aí, irmãos, vamos entrar na mensagem. Que quando João se vira, ele vê 7 candelabros de ouro. Tem aquele louvor muito lindo, João viu. Muitos conhecem aqui, né? João, quando ele se vira para ver quem está falando com ele, ele vê 7 candelabros de ouro. E esses 7 candelabros de ouro, representando também as 7 igrejas, a qual o Senhor mandou João escrever, também representando eu e você nessa noite. Candelabros de ouro. Primeira coisa que ele viu, esses 7 candelabros de ouro. Candelabros bonitos, revestidos. Dava um gosto de se ver. Só que bem sabemos que a função dos candelabros, ela não é para enfeitar uma mesa, não é para deixar o candelabro num canto, juntando poeira. Bem sabemos que a função do candelabro é trazer luz para o ambiente. Então veja ali João olhando ali que aquele ambiente estava iluminado com aqueles candelabros. Assim como eu e você, como igreja e como candelabros nas mãos do Senhor, o Senhor te chamou para sermos luz nessa terra. Quando o Senhor fala lá em Mateus capítulo 5, rei, vós são o sal da terra e também são a luz do mundo, e ninguém pode acender uma luz e colocar debaixo de uma vasilha, não. A luz ela tem que ser acesa e colocar no lugar dela para iluminar todo o ambiente. Ei, quando eu e você estamos cheios do Espírito Santo de Deus, quando estamos cheios da presença do Senhor, a chama do Senhor ardendo em nossa vida, aonde nós colocar a planta dos nossos pés, nós iremos levar a luz. Entramos em alguma casa que está tudo revirado, mas a luz que está em mim, a luz que está em você, vai iluminar o ambiente, vai trazer uma nova sensação de paz. Ei, o Senhor está falando para você: eu te chamei para ser um candelabro na presença dEle, um candelabro lá no seu
seu trabalho, na sua escola. Você é chamado para ser luz na presença do Senhor. Você é luz. Ei, não se pode esconder uma luz no alto do monte. Ei, o inimigo vai tentar ofuscar o brilho do Espírito Santo que há em você. Mas nessa noite o Senhor está dizendo, ei, ainda que ele tente, não vai conseguir, porque ele vai colocar você no seu lugar para iluminar o ambiente que você estiver. Isso que é mais interessante, o Senhor não estava ali, um candelabro de ouro, bonito, sim, mas o que importa é a função dele. Poderia ser um candelabro de barro, vidro, qualquer coisa, mas o que importa é a função dele. Muitos hoje, o valor estimado, o ouro tem um valor estimado para muitos. Fala em ouro, fala em riquezas, fala em dinheiro. Mas aqui o Senhor fala assim, ei, eu não preciso do ouro, não preciso da riqueza, não preciso. Porque o próprio Deus, ele é o Deus da prata e do ouro. Mas sim, ele precisa do candelabro. Ele precisa de mim e de você. Para sermos luz nessa terra. Luz para os ambientes aonde nós pisar. Levar a luz do Senhor, o brilho do Espírito Santo. Quando Moisés ele sobe naquele monte, fica 40 dias e 40 noites na presença do Senhor. Quando ele desce do monte, ninguém conseguia olhar para a sua face, porque refletia a glória do Senhor naquele homem. Então nessa noite, o Senhor quer refletir a luz dele na tua vida. O Senhor quer refletir a luz do Espírito Santo aonde você for, mas seja um candelabro do Senhor. Para onde você for, dizer assim, que haja luz, porque a primeira palavra, quando o Senhor formou essa terra, diz assim, haja luz no meio da escuridão. Aonde você for que tiver escuro, o Senhor vai dizer, haja luz na minha filha, haja luz nos meus jovens, haja luz no seu trabalho, haja luz na sua faculdade, seja onde que for, haja luz, porque o Espírito Santo está com você nessa noite. Aleluia! Representando as igrejas, temos que ser luz. Temos que ser luz na presença do Senhor. E outra parte que nos chama a atenção, que João ele começa a descrever o que ele vê. Vendo os candelabros, e havia alguém semelhante ao Filho do Homem. A fisionomia do Filho do Homem. E este homem estava vestindo uma túnica, um talar, que esta túnica somente os sacerdotes ou os sumos sacerdotes poderiam usar. E este homem estava lá, vestindo essa túnica longa. E no peito deste homem, havia um cinto de ouro. Só que essa túnica, ela representa a autoridade. Ou seja, o ministério que este homem estava exercendo naquele momento. Quem poderia usar uma túnica longa era somente aqueles que o Senhor escolheu para ser sacerdote e sumo sacerdote, para que pudesse entrar no templo, servir e oferecer sacrifícios em favor do povo. Só que bem sabemos que a palavra nos diz que Jesus, ele é o nosso sacerdote. Em Hebreus capítulo 4, 14, diz que ele é o nosso sumo sacerdote. E que ele que intercede a favor a nós. E o cinto de ouro que este homem carregava em seu peito simbolizava
autoridade. Ele tem autoridade. Ali havia um homem no meio dos candelabros, exercendo a função de um sacerdote. E este homem tinha um cinto que representava a autoridade. Bem sabemos que o nosso Deus, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Quando o nosso Senhor Jesus pisou nesta terra, muitos se prostraram aos pés deles, ficando admirados da autoridade que ele tinha. Quem é este que tem autoridade no mar e no vento? Quem é este que tem autoridade para expulsar os demônios? Quem é este que tem autoridade que quando ele fala, o mar se acalma, o vento para? Quem tem autoridade maior do que o nosso Deus nessa noite? O homem pensa que tem autoridade para governar o país. O homem pensa que tem autoridade porque ele faz. Não. Eu e você, nós não temos autoridade nenhuma. Mas aquele que tem autoridade sobre nos céus e na terra e debaixo da terra, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele se faz presente aqui nessa noite. É ele que tem autoridade, é ele que pode curar, é ele que pode libertar, é ele que pode transformar. Quando ele andou por esta terra, quando ele abria a boca para pregar, muitos ficaram admirados, dizendo: ei, da onde vem a autoridade deste homem? E muitos disseram: ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Ele tem autoridade sobre a minha vida, sobre a sua vida nessa noite. O homem pensa que tem autoridade. Não, o Jesus Cristo tem autoridade. Jesus Cristo que tem autoridade. O médico acha que não tem autoridade para fazer uma cirurgia ou qualquer coisa que ele faz. Não, mas Jesus, ele tem autoridade para ele estender a mão e operar um grande milagre. O homem diz que não tem autoridade para assinar a documentação na justiça, mas ele tem autoridade e carimbar com o seu sangue vertido naquela cruz. Ele tem autoridade sobre as nossas vidas nessa noite. A autoridade de Jesus. Muitos ficaram pasmos quando ele andava nessa terra. Que autoridade que ele cura. Que autoridade que ele faz essas maravilhas. Ele não precisa pedir autorização para ninguém. Se ele quiser operar um milagre nessa noite, ele vai operar porque ele tem autoridade. Se ele quiser abrir uma porta para você nessa noite, ele vai abrir porque é ele que tem autoridade. Ele não precisa pedir permissão para ninguém. Ele tem autoridade nos céus. Ele tem autoridade na terra, onde eu e você estamos aqui. Ele tem autoridade lá debaixo da terra. Ele tem autoridade nas profundezas. Ei, o profeta diz: ei, para onde eu me esconderei do Senhor? Se eu subir nos céus, lá o Senhor também está. Se eu descer nas profundidades, lá o Senhor me encontrará. Não tem ninguém que possa se esconder da autoridade do Senhor essa noite. Ele tem autoridade sobre nossas vidas. Aleluia. Ele tem autoridade. Ele começa escrevendo: em sua cabeça, e seus cabelos eram brancos. Cabelos brancos, sinal de santidade. Significa que ele é santo. Não é algo genético, um cabelo branco, não, mas significa santidade. Ele estava lá no meio dos candelabros. Ou seja, ele estava no meio da igreja. Ele tem autoridade no meio da igreja. Ele faz como um sacerdote, intercede pela igreja. E os seus cabelos brancos representando a sua santidade. Somente ele é santo.
Porque a palavra se diz que em Apocalipse mesmo, quando os anjos, eles cantam santo, 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 é o nome do Senhor sem cessar dizendo santo, porque não tem palavras para descrever a santidade deste Deus Rei. Ele é santo 24 horas por dia, ele é santo 24 horas por dia, dizendo ele, somente ele é santo. A santidade do Senhor no meio da igreja, no meio dos candelabros. E João, ele continua escrevendo o que ele vê. E isso nos pega um pouco, me chama a atenção. Que este homem, semelhante ao Filho do Homem, além de ter os cabelos brancos de santidade, os seus olhos eram como tochas de fogo acesa. Dá para imaginar a figura deste ser? Tente imaginar nos seus olhos espirituais, na sua mente, um ser, uma roupa branca, um cinto de ouro, seus cabelos brancos e os seus olhos como de chama de fogo que não se apagam. E isso que ele declara aqui, que seus olhos como de fogo, entra um pouco na mensagem dos candelabros. O porquê que os seus olhos são de fogo. O porquê que os seus olhos são como chama de fogo. Voltamos na mensagem dos candelabros. Tem tanta coisa para falar, mas vou encurtar a mensagem. Porque um candelabro, ele não pode se acender sozinho. Ele não pode criar o seu fogo sozinho. Um candelabro não pode acender a sua luz sozinho. Precisa de alguém que acenda a sua luz. Precisa de alguém que coloque fogo nele. E por isso os olhos deste homem, muitos de nós aqui nessa noite, como igreja do Senhor, como candelabros da parte do Senhor, quando vemos para a presença do Senhor, não sabendo nada de como funciona, de como faz, mas como somos envolvidos pela presença do Senhor, sendo como um candelabro na presença do Senhor. Um candelabro, para dentro do candelabro tem que ter um óleo, tem que ter um azeite, tem que ter uma unção. Eu e você somos um candelabro na presença do Senhor. Queremos ter a chama, queremos iluminar, queremos clarear o ambiente aonde nós for. Mas não temos este óleo dentro dos nossos candelabros. Não temos este óleo dentro do nosso coração. Este óleo representando o Espírito Santo de Deus. Este óleo que representa a chama do Senhor sobre nossas vidas. Quando vemos para a presença do Senhor, vemos apagado. Vemos sem faísca alguma. Mas por causa dos seus olhos como de fogo, e por causa do seu óleo, que é o Espírito Santo de Deus,
Ele enche as nossas vidas com a sua unção, Ele enche as nossas vidas com o seu Espírito Santo e com os seus olhos. Ele coloca fogo na tocha, Ele coloca fogo no candelabro. Ei, quando o profeta foi lá, pegou o óleo, ungiu a cabeça de Davi, dizendo: ei, agora você será um novo rei. O Espírito Santo veio, repousou sobre Davi e ele foi um grande homem guerreiro na presença do Senhor. Queremos ter a chama de Deus sobre nossas vidas, queremos ser um candelabro na Deus nas nossas vidas, mas temos que nos encher do óleo do Senhor, temos que nos encher da presença do Senhor, temos que nos encher do Espírito Santo do Senhor. Queremos ser luz no ambiente, queremos clarear o ambiente aonde nós formos, mas tenha a presença do Senhor, porque quando Davi, a primeira coisa que ele se tornou rei, dizendo: ei, eu não quero primeiramente subir no trono, mas eu quero ir lá buscar a presença do Senhor, porque é isso que importa, é o óleo da presença do Senhor, é ser revestido pelo Espírito Santo do Senhor. O Senhor está falando para você nessa noite: ei, revista da minha presença, se revista do meu Espírito, se revista do óleo da unção. Por quê? Porque aquele que tem os olhos como de fogo vai olhar para você dizendo: ei, receba o fogo do Espírito Santo, receba o fogo do Espírito Santo, receba o fogo do Espírito Santo da parte de Deus. É Ele que acende o fogo, é Ele com seus olhos de fogo. Muitas vezes vemos para a presença do Senhor, ainda que nossa chama esteja se apagando, esteja pouquinho, esteja se esvaziando. A dificuldade do nosso dia a dia nos faz apagar a chama de adoração, apagar aquela vontade de estar na presença do Senhor. Mas quando se encontramos com o Senhor, aquele que tem os olhos de fogo, olha para mim e para você dizendo: rei, eu não posso deixar a minha igreja assim, com o fogo se abaixando, com o fogo querendo acabar, mas eu vou derramar a minha unção sobre ele, eu vou fixar os meus olhos de fogo sobre ela, porque ela para mim é um candelabro, mas não de ouro, mas um candelabro na minha presença, porque eu quero usar, eu quero transformar, eu quero mudar a vida dela. E a palavra diz que este homem, com essas fisionomias, ele andava no meio dos candelabros. Nessa noite, para quem entende, o Senhor está andando no meio dos candelabros nessa noite. O Senhor está andando no meio dos candelabros nessa noite. E aquele que está pensando que o fogo está baixo, aquele que está pensando que o fogo está acabando, se prepare, porque ele vai reacender essa chama que há dentro de você, vai reacender essa chama de adoração, vai reacender essa chama de estar ao altar. Você pensa assim: ah, Senhor, essa chama, Senhor, está acabando, está pouquinho, a dificuldade no mundo lá, Senhor, me tira a vontade de estar em tua presença, me tira a vontade de adorar o teu nome, Senhor, mas se prepare, porque este homem, ele anda no meio dos candelabros, este homem acende novamente a chama, este homem novamente derrama uma unção sobre você, este homem vai fazer acender a chama do Espírito, vai fazer acender a chama de adoração, vai fazer a chama da presença do Senhor arder novamente em tua casa, no teu coração, aonde você for, porque Ele está fixado, os teus olhos aqui nessa noite, os teus olhos de fogo está sobre mim, está sobre você nessa noite. Aleluia! Tenho tanta coisa para falar, mas temos que respeitar o tempo. Sabemos que este homem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não queremos conhecer Ele por essas palavras que João descreve. Eu não quero passar a vida inteira imaginando como que é realmente a sua forma, porque Ele revelou a João. Mas um dia
Pedir para Deus que nunca deixe que apague essa chama desses candelabros. Tendo a certeza que Ele está no nosso meio. Mas que para um dia, eu e você, possamos ver com nossos próprios olhos a sua fisionomia. Dizendo, Senhor, eu estive fraco, mas a sua chama ardeu novamente em mim. Senhor, eu tive vontade de parar, mas sua chama ardeu novamente na minha casa. As complicações do dia a dia me parou, tirou aquela vontade que eu tinha de adorar o Senhor, mas a sua chama ardeu novamente em mim. Ainda que o azeite esteja pouquinho, ainda que o óleo esteja pouquinho e a chama esteja se apagando, nessa noite é noite de encher nossa botija de óleo, é noite de encher os nossos candelabros de óleo, é noite de acender novamente essa chama do Espírito em nossos corações. Eu não posso fazer isso por você, mas aquele que tem os seus olhos como de chama, ele pode. Ele pode, ele tem toda a autoridade para fazer. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos, Senhor, pode ser impedidos. Ele tem autoridade, ele é santo, e seus olhos como de fogo. Ele caminha no meio dos candelabros nessa noite. Nessa noite ele está caminhando, porque a palavra diz, ei, no Salmos 22, o Santo de Israel, ele habita no meio dos louvores nessa noite, enquanto você adora ele, enquanto você dá um glória a Deus a ele, ele não vai passar no meio dos louvores não, mas a palavra diz que ele vai habitar no meio dos louvores, vai habitar no meio dos jovens, vai habitar no meio das irmãs, vai habitar na nave da igreja, ele vai habitar, porque ele está passando, ele habita no meio dos louvores, e ele se faz presente aqui nessa noite. A igreja se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Alguém vai louvar o nome do Senhor? Aleluias. Louvado seja Deus. É Ele que tem autoridade sobre a minha vida, sobre a sua vida.